Veja hoje no Jornal da Cidade, encontro técnico do Tribunal de Contas de Minas Gerais com os municípios vai acontecer aqui em Paracatu. Veja os destaques da reunião dos vereadores desta semana. Projeto que trata vítimas e agressores da Lei Maria da Penha acontece na cidade. Confira como foi a abertura da Semana da Cultura Cristã aqui em nosso município. Fotografia completa 180 anos em transformação. Pesquisa mostra que o vinho pode ajudar no combate à depressão. Documento de identificação facilita desconto nas passagens para os idosos. Mineiro é preso por golpe estimado em 800 milhões de reais. Veja os destaques policiais desta terça-feira, nas últimas 24 horas. Dados do IBGE apontam que iniciativas femininas representam 50% dos novos negócios no país. E ainda tem as vagas de emprego na Bolsa do Cine aqui de Paracatu. Tudo isso e muito mais agora no seu Jornal da Cidade. Boa tarde, sejam bem-vindos ao Jornal da Cidade desta terça-feira. Boa tarde a você que sempre nos acompanha da sua casa, você que nos acompanha do seu trabalho. Boa tarde a você também que está nos acompanhando aí nas nossas plataformas digitais, pela internet, no nosso site oficial, pelo Facebook, também pelo YouTube. Nosso muito boa tarde, sejam bem-vindos à edição de hoje, dia 20 de agosto. Hoje é o dia do maçom. Um abraço, então, a todas as pessoas que fazem parte aí das maçonarias aqui em Paracatu, que realizam também um trabalho social muito bonito em nossa cidade. Ontem, dia 19 de agosto, foi comemorado o Dia Mundial da Fotografia. São 180 anos dessa arte que segue sempre aí em transformação. Agora, com a popularização dos smartphones, a fotografia está cada vez mais ao alcance da mão. Porém, a técnica e a sensibilidade seguem, é claro, fazendo toda a diferença para eternizar uma imagem. Encontrar luzes e sombras perfeitas onde os outros só enxergam os caminhos de sempre. Com uma pequena câmera, Gustavo oferece um outro olhar para as ruas da cidade. É muito o meu dia a dia, assim, sabe? Meu trajeto de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Então, esse caos urbano, eu estou sempre meio com uma câmera na mão. Para mim é como se fosse um bloco de notas, assim, sabe? Essas páginas reúnem 10 anos de trabalho dele. Os livros são um destino bastante comum para a produção dos fotógrafos. A biblioteca do Instituto Moreira Salles, em São Paulo, é a primeira no Brasil voltada apenas para a fotografia. São 12 mil títulos entre coleções de imagens e obras teóricas. O livro tem se tornado um formato cada vez mais recorrente e cada vez mais importante para os fotógrafos mesmo, para a produção autoral deles. É importante que esses livros não estejam em coleções privadas, e sim em um lugar público que eles possam ser vistos, e ser estudados, e, enfim, ser pensados e tudo mais. Hoje nos deparamos com centenas de imagens por dia, fotografamos e somos fotografados o tempo todo. E pensar que, no começo, cada imagem era única, nem negativa existia. E foi uma revolução quando o francês Louis Daguerre criou o primeiro processo fotográfico viável em 1839, que recebeu o nome de daguerreótipo. O governo francês comprou o invento de Daguerre e o transformou em domínio público. Dia 19 de agosto marca a data do anúncio da fotografia como um bem pertencente a toda a humanidade. Nesses 180 anos, ela cumpriu esse destino e se tornou cada vez mais popular e acessível. Essa professora de fotografia aponta 2 momentos da popularização: a criação das primeiras máquinas para amadores e a invenção da imagem digital. Mas desde o começo, a boa fotografia tem a mesma receita. Cada um de nós tem
tem uma formação, tem uma bagagem, tem uma sensibilidade, que isso eu acredito que tenha que vir antes mesmo da escolha do equipamento, enfim, que é justamente conciliar, né, esses conhecimentos com esse fator humano, essa sensibilidade, né, e junto com, né, o saber usar esses equipamentos também. Né. O que você busca na vida? Você busca like ou você busca, né, ter sua filosofia e contar sua própria história? E não que não dê para vincular os dois, mas eu acho que você não está muito preocupada com o retorno ou com a aprovação dos outros de maneira direta. Chegou a hora da dica pra você, hein? Na Ricardo Calçados, as novidades não param de chegar, viu? Tá na moda? Tá na Ricardo Calçados, é claro. Os melhores e mais bonitos calçados para qualquer ocasião. Calçados para as crianças, para os jovens, para os adultos, enfim, para todas as idades. A Ricardo Calçados tem o melhor atendimento, claro que sim, porque você merece sempre o melhor. O crediário é fácil e você divide em até 6 vezes. Compre e concorra a um salário mínimo na promoção Salário na Mão. Sorteio aqui no Jornal da Cidade. Então você já sabe, né? Na hora de comprar calçados e acessórios, o lugar certo é na Ricardo Calçados. Completa a sessão esportiva para você também, viu? Lojas aqui em Paracatu e em Unai. Passe lá e aproveite. Você começou essa terça-feira aí à procura de um emprego? Então veja as vagas que estão disponíveis na Bolsa do Cine de Paracatu hoje. Uma vaga para vigilante, salário R$ 1.698. 2 vagas para operador de frisador com comando numérico, salário R$ 3.500. 2 vagas para analista contábil, salário R$ 2.200. Uma vaga para vendedor de serviços, salário R$ 1.800. 2 vagas para cozinheiro de restaurante, salário R$ 1.300. Uma vaga para editor de fotografias, salário R$ 998 mais variáveis. 10 vagas para motorista de caminhão traçado, salário R$ 1.844. Olha, apesar das dificuldades enfrentadas pelas mulheres no mercado de trabalho, elas continuam vencendo obstáculos para empreender. Olha só, de acordo aí com dados do IBGE, as iniciativas femininas representam 50% dos novos negócios no país. Há 6 anos, Bia deixou o emprego para abrir uma franquia. Hoje o negócio vai bem, mas o início foi difícil, principalmente quando precisou de financiamento. Eu tinha que fazer assim, apresentar um currículo ali para aquele banco, para que ele me desse taxas de juros parecidas com outras que eu escutava falar, com outras empresas que eu sabia que tinham. Então, nesse momento, eu vi que ali, veladamente, tinha uma dificuldade como mulher. Um relatório do Banco Mundial revela que a igualdade de gêneros está longe de ser uma realidade no planeta. Em alguns países, por exemplo, há leis que impedem a mulher de trabalhar depois do casamento. Apesar dos avanços nos últimos 10 anos, em todo o mundo as mulheres ainda têm 25% menos direitos que os homens, segundo o estudo do Banco Mundial, o que faz com que elas tenham mais dificuldades na hora de conseguir um emprego ou abrir uma empresa. Para a coordenadora de empreendedorismo feminino do Sebrae, o Brasil foi um dos países que mais avançou em reformas neste sentido. Por aqui, as mulheres empreendedoras são, na média, 16% mais escolarizadas em anos de estudo. Mesmo assim, faturam 22% menos. Um dos motivos são justamente essas barreiras que são barreiras culturais que acabam influenciando a mulher na hora dela abrir um negócio, dela desenvolver seu negócio, ou até mesmo quando a mulher não é empreendedora, acaba sendo funcionária de uma empresa. Basicamente, essas barreiras são vinculadas à maternidade e às tarefas domésticas. A Roseli é proprietária de 2 salões de beleza. Ela concorda que a divisão de tarefas e a igualdade são fundamentais para que as mulheres possam desenvolver todo o potencial. O maior desafio é exatamente você conseguir conciliar. Você ter a mesma carga horária que o homem, o mesmo salário, tudo, só que você não consegue equilibrar fora disso. Hoje, o meu esposo, eu não tenho muito o que reclamar, ele coopera, mas eu imagino se não cooperasse. Eu te diria até que não daria conta. Para superar questões culturais, como a maior participação masculina nas atividades domésticas, o diálogo pode ser a melhor solução.
Quando a gente está falando de um traço cultural, geralmente a gente vai lidar com coisas que as pessoas que a gente mais ama nos ensinou. Então, são os nossos pais, nossos tios, nossos avós, nossos professores, né? Coisas que são da nossa cultura, mas que precisam ser verificadas e contextualizadas. Será que faz sentido, em 2019, a gente ter esse tipo de tratamento? O conselho que eu dou é, vai com força, não se intimide, tenha certeza do que quer, pesquise, estude, mas pode ir porque dá certo. E você vai ver a seguir, encontro técnico do Tribunal de Contas de Minas Gerais com os municípios vai acontecer aqui em Paracatu. Veja os destaques da reunião dos vereadores que aconteceu nesta segunda-feira. Projeto que trata vítimas e agressores da Lei Maria da Penha acontece aqui em Paracatu. E ainda você vai conferir como foi a abertura da 6ª edição da Semana da Cultura Cristã em nosso município. Nós voltamos já.